Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Niltinho aqui do seu host do Papo de Pai Podcast, falando sobre paternidade, parentalidade como um todo, também sobre maternidade, falar com pessoas, pais, mães, padrastos, madrastas, cuidadores, educadores e profissionais da parentalidade. Então, hoje vou trazer um tema aqui para conversar, para ser difundido, porque tenho certeza que, infelizmente, muitos homens ainda não têm esse conceito do que é uma doula, para que serve uma doula, né? Eu, particularmente, tinha esse conceito também alguns anos atrás, em que, não, isso aí é coisa para rico, isso aí é coisa para pessoas zens, pessoas que tá bem naturista, não é para mim, não é para minha família, não é para minha esposa. Hoje eu vejo a cabeça, a maturidade que eu tenho hoje, que a gente devia ter procurado uma doula logo na primeira gestação. O quão importante seria para a gente ter uma gestação mais tranquila, mais suave, mais leve e ter esse apoio que é extremamente importante. Infelizmente, esse conceito chegou para mim depois, né? Mas com muito abrangência, felizmente muitas pessoas estão procurando o serviço de doulagem, está mais difundido. Então eu trouxe uma doula, a Luciana Ribeiro, para poder falar conosco. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Lu, primeiramente, você é mãe, né? Conta um pouquinho do seu maternar, até a gente chegar no que é a doulagem específica. Sim. Bom, eu sou mãe da Sara, de 10 anos, do Pietro, de 8 anos, e sou mãe solo há 6 anos e meio, por aí. E a minha história com ser doula e com conhecer o que é ser doula, né, começou na gestação da Sara, né, há 11 anos atrás. Então, eu já queria ter filhos e tal, mas eu engravidei antes do que eu imaginava, né? Então, eu falei, bom, quero ter filhos, vamos começar a pensar. Parei anticoncepcional, tinha acabado de casar. Falei, daqui a um ano, né, todo mundo fala, toma anticoncepcional, demora um tempo, tudo mais. Assim, 15 dias depois que eu parei o anticoncepcional, eu engravidei. Então, não estava tão preparada assim, né? Mas eu tinha muito na minha cabeça aquela ideia da maternidade romantizada, né? Então, para mim, era uma grande fantasia do amor incondicional e instinto materno. E tudo foi por água abaixo, né? A gestação foi ótima, mas eu tinha, um pouquinho antes da gestação, eu tinha acabado de passar por 6 cirurgias no períneo. Eu tinha uma fístula. E para ela, na verdade, ela se formou por causa de uma negligência médica, que aí depois teve que ser consertada e nisso deu 6 cirurgias, né? E aí, depois dessas cirurgias, eu fiquei muito traumatizada com qualquer intervenção, né? Qualquer cirurgia. Mas também era uma cirurgia, eram cicatrizes no meu períneo. E aí, quando eu engravidei, eu falei, ótimo, legal. Para onde vai essa criança quando ela quiser nascer? Vai ter que nascer pela orelha, porque eu não quero que essa criança saia por nenhum lado, né? Eu não quero mais uma cirurgia e não quero um parto normal. O que eu faço agora? E aí, eu comecei a conversar com uma amiga, com um amigo, na verdade. Na época, eu estava fazendo uma peça de teatro, né? Estava em cartaz. E aí, ele falou assim, olha, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta pélvica. Por que você não conversa com ela? E aí foi o que me salvou, assim, porque com 12 semanas eu comecei a fazer um tratamento com ela mesmo, por conta das cicatrizes, né? E aquilo me ajudou demais, porque eu tava com medo. E aí eu comecei a cogitar a ideia do parto normal. A minha mãe, ela teve 2 filhas, né? E nós duas, eu e minha irmã, a gente nasceu de parto normal. Mas, obviamente, a gente nasceu de um parto normal fruto de uma violência obstétrica, né? Porque na nossa época era isso. Calma que eu falo demais. Aí eu preciso tomar. Aí, então eu tinha um pouco de trauma de parto normal. Não queria parto normal. E aí eu falei, bom, vou querer uma cesárea, porque é uma tecnologia, né? Rapidinho, sentou lá, deitou, resolveu o problema. E aí, quando eu engravidei, eu falei, putz, não é tão assim, né? Primeiro que eu passei por médicos de plano de saúde
pavorosos, que eu sofri violência já na própria consulta, né, de pré-natal. E aí, com essa fisioterapeuta, eu comecei a buscar novos mundos. Algumas amigas minhas tinham acabado de parir em casa de parto e tal, e aí elas começaram a me dar um pouco um norte. Na época, 11 anos atrás, a gente tinha uma lista de e-mails, que era o Materna SP. E aí, na lista de e-mails, a gente conversava sobre isso, né? Sobre indicações. E há 11 anos atrás, tinham 5 médicos em São Paulo inteiro que atendiam parto humanizado. 5. Caramba. Literalmente contava na mão, nos dedos de uma mão só. E aí, eu peguei o telefone dessas médicas e entrei em contato. Quando eu fui na primeira consulta, eu falei, gente, é outro rolê. Totalmente diferente, né? E aí eu me apaixonei e comecei a estudar, né, sobre o que era que eu estava me metendo. E aí eu comecei a perceber o quanto eu estava me livrando de tanta enrascada. Só que, ao mesmo tempo que, né, a gente vai descobrindo, a gente vai querendo meio que bater na porta da galera e falar, gente, vocês têm que descobrir isso, né? Eu fiquei por muito tempo, assim, muito horrorizada, mas com muita vontade de falar sobre isso. E aí aconteceu o meu parto, que foi lindo. Tinha tudo para ser uma cesárea se fosse com plantão, que se não fosse com médico humanizado, se não fosse com doula, né? Porque ele foi um parto que, assim, a bolsa rompeu antes do trabalho de parto. A minha filha demorou para descer, né? E rotacionar e tal. Então, teve várias coisinhas que, assim, hoje, olhando, são coisas absolutamente normais, né? Mas que para um plantão era um prato cheio para uma cesárea. Então, eu saí de lá, assim, muito feliz com o parto. Mas eu tive muito problema na amamentação. Muito. E eu queria muito amamentar. E todos os problemas possíveis listados eu tive, assim, então, nas primeiras semanas. Então, foi muito difícil, o que me levou a uma depressão pós-parto e que eu só diagnostiquei, sei lá, 1 ano e 4 meses depois, né? Quando eu finalmente falei, preciso fazer terapia, né? E aí, nessa época que eu tava na depressão pós-parto, amamentação difícil e tudo mais, eu recebi muita ajuda, né? Qualificada mesmo. Mas eu também tinha, em contraponto, né, a família, o pai da minha filha, todo mundo totalmente despreparado para viver aquilo que eu estava vivendo, né? Eu estava num ritmo, eles estavam em outro, né? Olhando para as coisas como elas eram antigamente, né? Então, e eu não conseguia transmitir aquilo, né? Então, a gente andou descompassado ali muito tempo, né? Inclusive minha mãe, foi muito difícil. Foi um processo muito difícil. O que me fez ter um trauma muito grande da maternidade, porque eu não dormia mais, né? A depressão pós-parto, ela te coloca num nível de... me colocou, né? No nível de vigília, a ponto de eu não conseguir dormir. E eu queria dormir, eu chorava porque eu queria dormir, mas eu não conseguia, porque eu precisava resolver aquilo. E eu precisava... Se eu dormisse, eles pegavam minha filha e iam dar mamadeira, sabe? E eu não queria. E aí eu comecei a entrar em umas paranoias, assim. Foi muito difícil, até que eu consegui retomar a amamentação exclusiva. Com muita ajuda, né? Também, assim, de consultora de amamentação. E tudo isso num lugar, assim, que eu tive de privilégio, né? Porque na época não tinha... Era bem elitizado mesmo, né? Não que hoje não seja, mas hoje já tem mais acesso, né? Hoje a gente já consegue encontrar esse acesso mais fácil em bancos de leite e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, eu passei um primeiro ano de maternidade muito horrível. E eu gosto de falar com todas as letras mesmo, porque foi muito horrível. E tá tudo bem, não tá tudo bem ser horrível, né? Mas tá tudo bem a gente falar que foi horrível. Porque na época eu não conseguia falar, eu não tinha para quem falar. Né? Até mesmo as minhas amigas, a gente ainda estava se encontrando nesse lugar de poder falar das dificuldades, sabe? Porque, afinal de contas, foi tão legal o parto de todas, foi tão legal a experiência. Olha como a gente é poderosa, né? Como assim eu tô me
colocando isso, nossa, né? Parece que a gente está colocando o amor à prova, né? Tudo muito difícil. E, de fato, hoje eu consigo falar que a minha filha foi ótimo o parto, mas eu não amei a minha filha no primeiro momento, né? Eu não olhei para ela e senti um amor que vinha de um lugar, nossa, sabe, os anjos tocando, as arpinhas tocando, não veio desse lugar. Diferente do meu filho, que já foi um outro processo, né? Ele realmente, eu não tive conexão com ele na barriga. Quer dizer, tive, óbvio, né? Porque ele estava dentro da minha barriga, mas aquela conexão que eu tinha com a minha filha, até porque eu já tinha ela fora da barriga, né? Por causa desse processo também acaba tendo esses traumas, né? Isso. E... Vai querer outra? Não, ainda tem. Mas com ele, eu já estava num outro rolê. Eu já conseguia olhar, eu já tinha feito meus tratamentos todos que eu tinha que fazer. Eu não fiz nenhum tratamento de medicamento, né? Porque não precisou, mas faria se precisasse, mas estava num processo de yoga, né? De me descobrir, de encontrar... minha filha já estava... Eu tinha colocado ela na escolinha, então eu já tinha um tempo para mim. Eu falei, vou arranjar mais um problema, né? Vou fazer mais um filho. Aí eu fiz... foi a mesma coisa do tipo, vamos pensar num bebê daqui a pouco? No mesmo dia, né? Aconteceu. Foi assim. E o processo dele foi outro. Ele nasceu prematuro. Eu já era doula, né, nessa época, então é importante lembrar que assim que eu tive minha filha, eu já falei, bom, eu vou ser doula, porque que negócio lindo, sabe? Uau! E eu era formada nessa época já em publicidade e teatro. Mas eu não estava trabalhando, né, fixo em nenhum lugar, eu estava com os projetos de teatro e tudo mais. E aí comecei em paralelo essas duas coisas, né, o teatro e o curso de doula. O curso de doula eu fiz com a minha filha, ela tinha 1 ano. Então me ajudou muito também, porque assim que eu fiz o curso de doulas, eu já comecei a atender. Então, assim, numa semana eu terminei, na outra eu já tinha uma mulher que eu fui fazer voluntário, né? Então, eu atendi 2 partos como voluntária. E o segundo parto que eu atendi... foi um parto domiciliar, de cara, assim, com a Ana Cris, né? Ana Cristina Duarte, que é, tipo, a top do parto humanizado. Então, eu me borrei, na verdade, mas foi, assim, a melhor experiência da minha vida, porque eu aprendi muita coisa ali, muita coisa. E aí eu não parei mais. Então, esse processo de ajudar essas mulheres nessa época, né, que para mim estava muito difícil, também me ajudou, né, a me curar, a olhar para esse lugar. Então, tudo que me chamavam, eu ia e falava. Eu falava, gente, a gente precisa falar, por que ninguém tá falando que é difícil, que não é bonito assim. É lindo, mas também não é só lindo. E o lindo não é cor-de-rosa, né? O lindo tem espinhos também, né? E aí foi isso, assim. Comecei como doula desse jeito. Perdão. Imagina. A minha garganta tá super seca. Eu acho que eu vou tomar água também. Peraí. Sem problemas. E uma coisa que você disse é a questão de desromantizar, né? Isso é muito importante, porque a gente fica naquela visão em relação a toda a vivência dos nossos pais, tios, tias, as pessoas próximas. Só que a gente não sabe o lado B da coisa, né? Que a gente não está vivendo. E a gente vê só o que está ali, estão passando. E geralmente é 1000 maravilhas. São poucas pessoas que realmente relatam as dificuldades. E as dificuldades estão presentes desde a concepção, a gestação, o parto, o pós-parto, o puerpério. E muita coisa é invisibilizada. Né? E muito disso por parte da sociedade. Né? Até não apenas os homens, né? Mas muitas mulheres, mas quando foi na minha época ninguém falou nada. Ou por que eu vou meter o bedelho ali se cada mulher é uma mulher?
E falta um pouquinho disso, né? Colocar para fora todo esse sentimento, todo esse envolvimento e experiências. Isso não quer dizer que a experiência que você teve vai ser igual à experiência de outra pessoa. E até a mesma pessoa, a experiência de um primeiro parto não vai ser igual ao do segundo. Exatamente. Então tem todas essa junção de situações e experiências que vão moldando. E o principal, informações para aquela gestante, para aquele casal, para aquele pai, para aquela mãe se prepararem da melhor maneira possível. E sabendo que esses são os pontos bonitos, esses são os pontos que não são legais. E quando acontecer esses não legais, tem isso, isso e isso como alternativas. E tá tudo bem acontecer isso também. Né? Mas entrar consciente que isso pode acontecer, né? A parte de amamentação. Eu como homem não sei como que é, né? E vi minha esposa em alguns momentos sofrer para amamentar. E agora? Não tive nenhum preparo, não conversei com ninguém sobre isso antes. Como eu posso auxiliar? Não é só dar aquele apoio ali, tá tudo bem, eu tô aqui, que é uma... Beleza, isso é o básico. É o básico, isso. E o além, né? A gente precisa buscar esse conhecimento. Então é extremamente importante trazer a pauta, né, da doulagem, que eu acho incrível o que é o trabalho da doula, que nada mais é, na minha concepção, de dar todo o apoio, principalmente emocional, para aquela gestante. Né? Lógico, tem todo o acompanhamento do pré-natal, enfermeira, casa de parto, enfim. Mas tem uma pessoa que está ali à disposição para te ouvir, para mostrar, é assim, é assado, quando acontecer isso, e preparar também o homem para aquilo, né? Coisas que às vezes não acontecem. E justamente a situação que leva até esse ponto, né? O quanto é importante a gente trazer isso para... Eu falo, né, que aqui é um canal aberto para a gente conversar diretamente com os homens, né? Falar sobre paternidade, sobre masculinidade. E quebrar um pouquinho desse patriarcado, né? E a doula vem de encontro a isso, né? Porque não tirando... Estava conversando com a Gisele esse tempo atrás sobre os partos, né? Que ela teve das nossas gestações. O quanto que colocar... o quanto é instintivo o nascimento de cócoras, né? Porque é natural. Você vê na natureza, os animais já é esse procedimento. E a partir do momento que coloca na horizontal, medicaliza o parto. Acaba forçando uma situação que não é tão natural assim. Isso requer intervenção médica. Isso requer intervenção medicamentosa. Não estou falando que isso é errado. Mas o patriarcado também levou para esse ponto. Exatamente. Se fosse humanizado desde o começo, lógico, cesáreas salvam vidas, né? Com certeza. Mas não ser o plano A, como a gente vê hoje em dia, né? Trazer sempre a parte da humanização e o plano B. Exatamente. Né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Não, mas é isso, porque a doula, ela vem exatamente desse lugar, de você falar a real, falar a verdade. Esse é meu lema, falar a verdade acima de tudo. Vai doer, mas eu vou te trazer solução. Não vou falar por falar, né? E isso a maternidade me ensinou muito, né? A partir do momento que eu comecei a falar, ou que eu ouvia, né, algum pitaco, peraí, mas qual que é a solução? Sabe? Você tá me falando um problema, e o que eu faço com isso agora que eu sei disso, né? Então, a doula, ela parte desse princípio também. Até mesmo com os pais, né? E ouso dizer que principalmente com os pais, porque geralmente as mães já estão estudando mais. Se ela procurou uma doula, ela já sabe o mínimo, né? E às vezes o pai nem isso. E aí quando a gente traz o foco, a gente mostra pra ele, olha só, ela tá me procurando porque existe um problema aqui. O problema é esse. Aí a gente vai falar sobre a taxa de cesáreas do Brasil, a gente vai falar sobre as violências obstétricas, a gente vai falar dos problemas dos planos de saúde, a gente vai falar da saúde suplementar, a gente vai falar de tudo, né? E aí, depois, o que eu faço com isso? Agora, então, é o seguinte, o meu trabalho é exatamente esse. Trouxe para você, mostrei para você, agora é isso aqui, ó.
com essa taxa, o que a gente vai fazer? A gente consegue procurar esse lugar de acordo com a sua possibilidade. Né? Se você é um cara que tem grana, vamos procurar um médico aí. Você tem um Albert Einstein? Então, vamos para o Albert Einstein. Não tem? Vamos para o amparo maternal, né? No caso aqui de São Paulo. Vamos para a casa de parto. Já tem uma cesárea? Vamos pensar numa outra alternativa. Então, tem alternativas, né? Eu falo... do curso de doulas, né? Já faz um tempo, desde antes da pandemia que não, mas eu dava curso de doulas lá em Santos, né? Em Santos e em Jundiaí. E eu sempre falava para elas, assim, né? O problema maior da gente, que a gente tem que resolver dentro dessa... para onde a pessoa vai, é muito menor do que há 10 anos atrás. Sabe? Naquele tempo a gente não tinha alternativa. Até mesmo o amparo maternal era um lugar bem difícil, assim, sabe? Eu já ouvi histórias e relatos muito difíceis de lá, de antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto todo ano, né? A gente está, no 8º ano, ou 9º ano, nem lembro mais. Que reúne profissionais da saúde... que trabalham com gestantes e puérperas para falar só disso, sabe? 3, 4 dias seguidos. Então, com esse simpósio, o número assim foi exponencial, sabe, de profissionais, tanto médicos, obstetras, como enfermeiras, obstetrizes, doulas, fisioterapeutas, psicólogas. É um sem fim, assim, de pessoas que apareceram. Então, ainda bem, né, que a gente tem... isso. E eu sinto que eu sou uma pessoa, sou um grãozinho de areia, mas sou um grãozinho de areia que contribuiu para isso, sabe? Para poder chegar e falar, poxa, gente, vamos lá, eu preciso desabafar aqui, né? Mas desabar também. Só que na época eu não tinha soluções. E aí a gente ia conversando para encontrar soluções, porque cada um vai ter um tipo de medo, um tipo de problema, tanto nessa questão da gestação como na maternidade. Pô, eu já era mãe, quando eu engravidei, né? Quando eu engravidei do Pietro, já era mãe, já era doula. E mesmo assim, a gestação dele foi pavorosa. Justamente porque eu era doula, né? Então eu já tinha conhecido muitas histórias difíceis, né? Eu já sabia das coisas, né? Eu já tinha presenciado, assim. Eu estava grávida dele... E acho que eu tava com 9 semanas, 10 semanas, acho que por aí, antes do segundo trimestre. E eu atendi uma amiga e a bebê dela morreu no parto, né, no processo, no trabalho de parto. E morreu, fez uma cesárea de emergência, mas ela não resistiu. E aquilo foi a primeira morte que eu presenciei, né? Nunca presenciei mortes maternas. Foi a primeira morte que eu presenciei. E aquilo me abalou muito, assim, no sentido de, meu Deus, eu não vou conseguir... Meu filho vai morrer. Assim, não existe possibilidade das pessoas terem um parto saudável. Eu estou mentindo para mim mesma todo esse tempo. Sabe? Eu tive sorte. Eu fiquei muito tempo assim. Então, a minha gestação ela foi muito cercada de medos. Apesar de tudo que eu já tinha passado, apesar da força que eu já sabia que eu tinha, apesar das evidências científicas, né? E, ao mesmo tempo, ele nasceu prematuro, nasceu de 35 para 36 semanas, teve UTI, teve muita dificuldade. Mas a minha maternagem com ele foi 10 mil vezes mais leve, sabe? Porque não é que é mais do mesmo, porque são pessoas diferentes, momentos diferentes, mas é aquele caminho que te dá uma outra segurança, né? Então, depois disso, continuei fazendo meu trabalho como doula, voltei, né? E aí eu falei, gente, não, eu preciso acrescentar nos meus atendimentos como doula pelo menos mais 2 atendimentos para falar de pós-parto e amamentação. Com o casal, se houver um casal, né? Mas com a pessoa que vai parir e com a pessoa que é acompanhante dessa, né? Que vai estar lá. Porque, gente, não há condição da gente chegar
e fazer toda uma preparação linda, porque é só a cerejinha do bolo ali, depois tem o bolo inteiro para comer o resto da vida, entendeu? Como que você vai sair desse lugar tão bonito, né? Que pode ser tão respeitoso, para um lugar totalmente de abandono. Isso não quer dizer que a gente vai chegar lá nosso filho vai chegar aqui, a gente vai chegar em casa e vai falar, olha, sei tudo que vou fazer. Não sabe, né? Você vai estar perdido igual. Mas saber aonde, as ferramentas, né? Ou onde encontrar ajuda, já é, assim, um caminho mais do que meio caminho andado, né? E na prática a teoria é outra, né? Nossa, gente. Eu olho, assim, as gestantes que eu atendo, né? Ai, porque vai ser assim, o bercinho tá aqui. Aí eu olho, ai, meu Deus, que bonitinho. Será? E uma coisa, né? Eu vi um debate esses dias em relação a doula e agora doulo masculino, ou a doulagem feita por homens. Qual a sua visão disso? O que eu li, tem que ter, a princípio, ter passado pelo processo de uma gestação, essa doula, para saber exatamente falar a realidade. Para mim foi assim, para você pode não ser, mas eu já senti isso, já senti mesmo. E o homem não chega nem perto do que é sentir uma gestação. Qual a sua visão em relação a isso? É um lugar realmente para todos? Porque ouvi um outro relato que um cara falando, aí também o lado machista. Mas a doula dá o apoio e muitas vezes vai ver minha esposa pelada, vai acolher o choro, vai abraçar, e um homem vai fazer isso? Não vou deixar, né? E qual a sua visão em relação a isso? Ai, polêmica! Não, é interessante porque eu achei bem interessante os dois pontos. Né? Eu acho que eu não tenho uma opinião totalmente formada, porque a gente está tão aberto ainda, né, em tantos debates, a gente falta tanto para a gente alcançar o mínimo, né? Eu já ministrei cursos que tinham homens, mas eles não queriam ser doulos. Eles queriam uma formação porque, sei lá, fazia um atendimento de acupuntura ou de alguma coisa que também mexesse com o feminino, né? E aí eles fizeram o curso. Eu cheguei a ver algumas coisas há um tempo atrás, né? Mas o doulo pro homem, né? Pra ficar lá com o homem e tal. Mas aí eu penso, cara, a mulher, ela tá lá apta a atender. A principal pessoa, que é a parturiente, a protagonista, esse cara, ele não quer um doulo, ele quer uma babá para fazer as coisas para ele. Porque a obrigação dele não é ser cuidado. A obrigação dele, nesse momento, é cuidar de uma outra forma diferente da doula. Isso não quer dizer que eu vou abandonar o cara lá. Jamais. Não faço isso. Às vezes dá vontade, mas não faço. Mas eu não vou abandonar, porque eu tô ali pra família, né? Se tiver mais filhos, eu tô lá pros filhos também. Mas o meu foco principal, se alguém gritar e falar socorro, quem eu vou ajudar vai ser ela. Não vai ser ele, não vai ser... Aí você dá conta do resto. Mas eu também tô ali pra suporte. Então, por isso que é importante, a gente faz os encontros, né? Durante a gestação, do cara tá também. Porque não adianta chegar lá e falar assim, ai, tô perdido, não sei o que eu faço. Cara, você não acompanhou esse processo. Ela tá aqui, ó. Você tá aqui. Não adianta você querer acompanhar agora. O que você pode fazer é você estar inteiro e ter a visão periférica e escutativa. Então, eu não sei, assim. Eu acho que é mais um lugar onde os caras querem se meter porque não foram chamados, sabe? É mais um lugar de privilégio que os caras meio que vêm escorrendo pelas mãos, né? Falando, nossa, mas olha só, ela tá muito mais que eu nesse... Olha o tamanho dessa mulher, né? Parindo. E olha eu aqui, né? Um reles mortal que não consegue fazer esse tipo de milagre acontecer, né? E já cheguei nessa discussão, não propriamente homem ou mulher,
mas no sentido de ver o protagonismo, o tão grande é aquele momento da gestação, do parto, e o quanto o cara fica perdido, né? Eu confesso que fiquei perdido. Minimamente eu sabia o meu lugar ali, queria ver, queria participar, mas eu não vou ser o enxerido, não vou partir, sei lá, sair daquele quadradinho que foi delimitado ali para mim. Né? Porque eu sei que minha esposa estava sendo bem assistida, tinha profissionais ali, eu tinha confiança no obstetra, então tá tudo bem. Eu estava ali para acolher minha esposa. Isso. E para mim tá ótimo, né? Poderia fazer mais? Creio que sim, né? Mas por falta de repertório ou ferramentas, aquele local ali para mim era o suficiente. E eu vejo o quanto muitos homens ficam assim, ó, eu vou ficar aqui no canto. Já fazem questão até de se ausentar daquela cena, ou ficarem o máximo longe, né? Ou se limitarem a segurar apenas a mão ali da companheira. E a doula acaba tendo um papel extremamente importante nesse momento. Sim, de agregadora. Aonde esse cara vai sentir menos cara ainda que, poxa, sim. Era pra eu estar ali segurando a mão da minha esposa, mas tá lá a mulher lá. Então, mas assim, é um negócio que a gente vai aprendendo com o tempo, óbvio, né? Mas que eu tomo muito cuidado. E eu preciso ter uma percepção muito fina nesse momento. Isso já vem da gestação, né? A gente já sabe como que... Você já percebe isso no decorrer do processo, já tem né? essa percepção, né? De como vai ser. Às vezes o cara surpreende, mas a grande maioria não. A grande maioria das vezes não, né? Ele fica com muito medo e tudo mais. Se eu percebo que é só um deslocamento, o meu trabalho, entendo eu, que é ético, eu agregar ele. De eu chamar ele pra vem cá, né? Eu acolher esse cara mesmo, sabe? Falar, tá tudo bem. Tô fazendo uma massagem aqui, você olha que o cara tá meio tipo, o que eu faço e tal, não sei o quê. Vem cá, bota a mão aqui. Eu ensino ele. A gente, na maioria das vezes, a gente já faz isso na gestação. Mas vem cá, vamos lá, ó. Ela tá gostando assim e tal, né? Aí, de repente, ela fala, né? Acontece muito, ela fala assim, não, é a massagem dela, não é a sua massagem. Então, vai fazer outra coisa, cara. Vai dar um rolê, pegar uma água, né? O que eu estaria fazendo nesse momento é o que eu falo pra ele fazer, né? Mas é muito difícil acolher porque é um momento tão intenso e o homem, né? Como ele sofre do machismo também, é muito difícil ele entrar em contato com tamanho estado visceral, né? É a potência máxima, assim, da onde a gente pode atingir. E para um cara estar ali naquele momento, tem muita gente que, por exemplo, pergunta para mim, e se eu tenho medo de desmaiar? Ou, você já viu um cara desmaiar, né? Porque, nossa, é muito recorrente, né? As pessoas acharem que os caras desmaiam, né? Por ver um parto normal e tal. E aconteceu, nesses 10 anos, aconteceu uma vez. E não foi porque ele se impressionou com o sangue ou com a vagina e o bebê saindo. Não era por causa disso. Foi porque ele não comeu. E aí, e também é um trabalho meu, né? Eu vou lá oferecer alguma coisa pra ela, eu vou lá oferecer pra ele também. Passou muito tempo de trabalho de parto e ainda tá longe de nascer, eu chego pra ele e falo assim, vem cá, dorme 3 horinhas que eu tô aqui. Depois a gente reveza. Porque esse cara, ele precisa também estar com a sanidade minimamente aceitável, até porque depois ele vai precisar ajudar ali, né? Então, aí que aconteceu? Esse cara não comeu. E eu lá oferecendo, não, tô meio enjoado, tal, não sei o quê. Não tô com fome, não. Aí tomava uma aguinha, tal, não sei o quê. O que acontece? A hora que o bebê nasce, é um pico de adrenalina gigantesco, né? E, de repente, vem aquela explosão de ocitocina e de amor. E aí, a hora que baixa de uma vez. E aí, o cara vai, voa, a pressão baixou. E aí, ele caiu, né? Mas aí foi rápido, assim. Aí, ele já comeu e já passou, né? Foi rapidamente atendido. Então, não acontece isso. Então, quando o cara, ele tá... É muito fácil pro cara falar assim, ela tá ali no meu lugar. Velho, vai lá, eu não posso proporcionar a ocitocina que você proporciona para ela se ela ainda estiver apaixonada por você, né? Então vai lá, dá o amor que você tem para ela. Isso eu não sou capaz de dar. Eu sou capaz de dar acolhimento,
massagem, encorajamento, uma série de outras coisas. Mas o que você fornece para ela, eu não consigo. Então, não é o meu... Não dá para colocar na minha responsabilidade. Eu já vi até mesmo mulheres, né, doulas ou profissionais falando que, não contratem uma doula, porque a doula rouba o lugar do marido, ele vai se sentir inferiorizado e não sei o quê. Mas, gente, eu tô ali para agregar, justamente para isso, né? Pelo menos eu tô falando por mim, eu enquanto Luciana doula, né? Eu tô ali para agregar, eu tô querendo ver esse casal lindo e feliz. E já vi muitos trabalhos de parto também, sim, né? A gente fala dessas situações, mas eu já vi trabalho de parto que eu não tive que fazer nada. Era só olhar e falar assim, isso aí, tá tudo certo. Porque era uma sintonia, sabe? Às vezes começava meio, meu Deus, o que eu faço? De repente, sumiu a minha imagem ali, sabe? O que é o ideal, né? O que seria o ideal. Eu tá ali, assim, para fazer a logística básica, trazer uma água, tal, indicar uma posição para o bebê descer melhor. Senão nem isso, né? Então, quando acontece isso, nossa, é assim, aquele dia que você volta para casa e fala, nossa, sabe, existe Valeu a pena, saída, né? A gente não tá tão ferrado assim, sabe? Em relação ao parto humanizado, eu, na minha ignorância, eu sempre achava que esse parto domiciliar, com toda a piscina, aquela água morninha, todo os requintes e cuidados, mas como que é, assim, na prática? É isso e muito mais. Tem hospitais que fazem o parto humanizado ali sem nenhum problema, né? Você não está contratando o serviço, porque já é dessa forma. E como que é essa vivência? Você ainda vê que você falou que era 5 médicos há um tempo atrás. Hoje, como que são essa rede de médicos, os hospitais? Existe isso de forma tão natural a ponto de ser colocado como prioridade? Ou não? Ainda está meio de segundo plano que o casal tem que recorrer e pedir sobre isso? Olha, os hospitais são lugares muito complicados, porque ele mexe com o sistema e com saúde e com dinheiro, né? Uhum. Coisas que são, às vezes, opostas, assim, né? Quando você pensa em uma qualidade, né, no atendimento. Então, eu brinco muito, assim, que eu falo, gente, não adianta a gente ter uma mansão se a gente não tem dinheiro para pagar a conta de água, sabe? Então, é a mesma coisa. Tem hospitais lindos que vendem o parto humanizado, isso em qualquer lugar, tá? Não tô falando só de São Paulo, não. Tô falando do Brasil inteiro. Vendem o parto humanizado porque colocou luzinhas parecendo estrelas no céu, uma banheira, cromoterapia, uma bola e uma banqueta de cócoras. Olha, nós oferecemos o parto humanizado. Mas aí você chega e o segurança te trata mal, a enfermeira fala para você ficar quieta, né? E aí assim vai indo. Então não é sobre o lugar. Eu já atendi em comunidade parto humanizado. Lá em Santos, aliás. E foi lindo. Não é sobre a estrutura, né? A estrutura em si do espaço. Precisa ter o mínimo, lógico, né? Até saneamento básico e tudo mais. Mas não é sobre isso, né? O parto humanizado, ele vem para resgatar, não é para retroceder, né? É para resgatar o protagonismo da mulher no parto, para voltar a ser um evento fisiológico e não um evento médico, um ato médico, né? Mas melhorando isso com um upgrade que é evidências científicas, né? Então, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue ter um olhar individualizado, né? Não é massificado, não é em cima de protocolos. E o hospital é muito difícil fugir disso, né? Então, é muito difícil a gente falar assim, olha, vou ter um parto humanizado com uma equipe de plantão do hospital. Eu não sei, é uma roleta russa, né? Então, o parto humanizado, ele é isso, assim, é a gente poder olhar para cada pessoa, cada situação, cada gestação, cada família, dentro do parto.
cada evolução, a cada coisa, sabe? Para saber e tomar as atitudes certas. E mais do que isso, é entender que o parto humanizado, ele trabalha com todas essas pontas, né? A doula, a enfermeira, a médica, que também é uma coisa bem duvidosa, né? Uma coisa aqui muito do Brasil. Ter a médica num parto, a médica, o médico, né? O obstetra, num parto de risco habitual, né? Que a gente fala, um risco da vida, né? E pediatra, né? Então, quando a gente tem essa equipe formada, o que acontece? Todo mundo trabalha junto. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu converso com essa pessoa, eu não faço o trabalho dela, ela também não faz o meu, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ela fizer vai interferir no meu trabalho e tudo que a gente fizer vai ser a favor dessa mulher, né? Nada é pela gente. Então, quer parir de cócoras? Nós vamos deitar no chão. Não é problema dela, né? A gente tem que seguir. E isso, num país tão difícil e tão cheio de violências de gênero, né? Como que a gente consegue fazer isso? É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, acho que já passou da hora da gente falar, da gente diminuir o conceito do parto humanizado, que foi tão esvaziado, né? Assim como qualquer feminismo, sororidade. Você pega essas palavras, elas começam a ser muito usadas nessa era muito digital, né? Muito de redes sociais. Mas o parto humanizado, ele é esse, né? Depois que você entende isso, fica fácil. Sabe, fica simples você ir captando qual o básico disso, né? Isso é muito importante ser dito, né? Porque eu lembro, ficou marcante no nascimento dos meus filhos, do Arthur principalmente. Aquele ambiente, o cheiro, me impacta. Quando eu lembro até hoje, é um cheiro que eu nunca senti em lugar nenhum. Apenas naqueles 3 momentos, no nascimento dos meus filhos. E eu lembro que foi algo tão natural, lá o obstetra lá retirando o Arthur, conversando lá com o pediatra, não, tipo, e aí, final de semana, o churrascão, não sei o quê, como se fosse algo tão rotineiro, né? E sim, pela confiança que eu tinha com ele, né? Se eu não tivesse essa conexão com ele, essa confiança, essa liberdade de tirar dúvidas, para mim ia ser surreal. Tá louco? Presta atenção no que você está fazendo, né? E naquele momento, só foi um detalhe a mais. E quando esse pai não está presente, né, em todos os momentos da gestação, não só a questão do acompanhamento dia a dia, mas exames, consultas, tirar dúvidas, conhecer o obstetra, conhecer minimamente ali a estrutura do hospital, conhecer quais são os procedimentos que basicamente, eu vou estar acompanhando. Se for um parto normal, o que é permitido fazer, o que não é, quais alternativas eu posso solicitar, né? Isso é importante o pai estar sabendo. Muito. Senão ele fica realmente totalmente perdido ali, né? À mercê de uma equipe que às vezes você não tem conexão, à mercê daquela situação onde sua esposa está com muitas aspas, está sofrendo para dar luz ao seu filho, e se não tiver essa conexão também com ela, né, eu desejo ter o parto normal, mas vai chegar um momento que eu vou pedir pelo amor de Deus, tira, faça a cesárea, mas fala para eles, respeitar desde o início que vai ser natural, lógico, levando em consideração a questão de risco de vida. Se não tiver isso, claro, no primeiro pedido da gestante, já vamos cortar. Porque a gente tem uma cultura muito de... Você pode ouvir qualquer pessoa, eu sofri muito no parto. E não é que ela não sofreu, é porque ela sofreu violência obstétrica, né? Mas a dor do parto em si, ela não é um sofrimento, né? Ela tem que ressignificar, né? A questão da... Exatamente. Óbvio que se você sofreu violência obstétrica, você sofreu no seu parto, né? Não vamos diminuir isso. Mas pro cara fica muito essa imagem de, meu Deus, ela tá chorando, ela tá gritando, ela tá sofrendo. E olha com aquela cara de piedade, né? Então, o cara que não se preparou junto com ela, obviamente pode estragar, inclusive, esse parto, sabe? Pode botar tudo a perder nesses momentos de vulnerabilidade. Porque
tem muitos momentos, assim. Esses dias eu fiz um vídeo que eu pedi na caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? Como que foi? O que você pensou na hora do trabalho de parto? Com as besteiras maiores que você pensou? Então, a gente pensa muita coisa pra se livrar daquilo, né? Ai, meu Deus. Assim, o clássico vou embora daqui. E, às vezes, essas mulheres falam pra gente, ai, vou embora. Uma outra já pegou a bolsa e falou assim, tô indo. Como se fosse, amanhã eu volto. Amanhã a gente continua, mas eu preciso assistir minha série antes. Então, passam muitas coisas na nossa cabeça, inclusive uma cesárea, né? Inclusive acabar com aquilo logo. E aí vem uma pessoa e te desencoraja, aí você valida aquilo e fala, tá, é isso, chega, não sou capaz de continuar, né? Mas é isso, né? O momento da gestação é o momento dos dois estarem juntos, né? Se existem esses dois, né? Eles estarem juntos porque as informações que eu vou trazer, modéstia à parte, são valiosíssimas, né? São são primordiais para você conseguir passar por esse trabalho de parto, tanto a mãe quanto o pai, né? Então, fazer um plano de parto, por exemplo, que é um documento onde a gente vai falar um monte de coisa sobre, desde o começo do trabalho de parto até a ida para casa. Então, tudo que a gente vai combinar tá ali. Eu preciso desse cara, porque ele pode botar tudo a perder lá. Eu preciso que ele esteja atento, porque eu, como doula, não posso falar certas coisas. Não posso me posicionar por certas coisas. Ele pode. Entende? Então, eu não faço milagre. Mas ele pode contribuir. Então, se eu conseguir dar um toque... Imagina, eu falo para ele, olha, fala pro médico que não precisa de ocitocina agora, porque ela tá tendo contrações. Se o cara não sabe o que eu tô falando, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer. Acabou. Não tem negociação, né? Então, se o cara tá junto, cara, é muito legal. Mas se o cara não tá, é muito difícil. Já vi partos irem pro ralo, assim, sabe? E casamentos também, né? Consequentemente. Porque é um portal que abre, né? Nossa, é impressionante, né? E eu acho que depois dessa pandemia a gente conseguiu ver que realmente, né? Depois que a gente tem filho e a gente começa a ver as coisas, é um portal que abre, né? Para rever, né, relações. Sem falar os grandes índices de separações durante o primeiro ano do nascimento do filho. Saiu os números de 2021, mais de 100 mil crianças sem o nome do pai no registro. O quanto ficou muito banalizado tudo isso, né? E quando é uma gestante solo, que não tem a participação do pai, do companheiro, fica muito mais difícil, né? E você vivenciou isso também, quando não tem a outra parte? Vivenciei bastante, né? Até porque 6 anos já mãe solo, né? Me separei em 2016. Então, automaticamente, é isso, né? Como eu tenho essa tendência de me comunicar e falar, eu acabo atraindo esses lugares, assim. Então, eu atendo bastante mãe solo. E aí tem diversas configurações, né? Aquela que não sabe quem é o pai, aquela que sabe que é o pai, mas o pai não assumiu, aquela que tá namorando só o pai, aquela que não quer saber dele, aquela que quer que ele esteja, mas ele não quer, né? Então, tem diversas dificuldades e possibilidades. O último parto que eu assisti, de uma mãe solo, ela não sabia quem era o pai até então. E ela tinha um filho já maior, né? E ele participou do parto, o filho dela. E foi lindo, foi numa casa de parto, foi lindo, assim, ele fez lindamente o papel dele de irmão e de ser humano, porque, nossa senhora, gente, imagina. Eu sou aquela pessoa que chora pouco, né? Nossa, coisa mais linda, assim. Então, eu percebo que as pessoas, as mães solo, né, elas têm se elas têm uma rede de apoio, essa rede de apoio, ela tem muita entrega, sabe? Na gestação, ela já tem muita entrega. A pessoa que está ali, seja mãe, seja filho, seja irmão,
seja quem for, amiga, a pessoa que tá ali, ela é sempre muito solícita, muito antenada, né? Já vi partos lindos também com mãe junto, né? Então, assim, tem de todo estilo, tem de todo tipo, e tem também os partos que ninguém vai assistir, só eu. Então, eu sou acompanhante e a doula, já aconteceu. Poucas vezes, mas já aconteceu. E assim, é do tipo de parto que, por exemplo, eu tenho um número limitado, né, de partos que eu atendo por mês. Se aparece essa gestante, eu só limito para ela. Porque eu sei da energia que eu vou precisar, da disponibilidade que eu vou precisar, tanto na gestação, como no parto, como no pós-parto. E que eu tô disposta a encarar, sabe? Porque eu gostaria que fizessem isso por mim. Mas eu sei que não são todas as pessoas que vão bancar isso, né? Porque realmente é muito duro, é muito duro a pessoa não ter uma pessoa, assim, sabe? Pra estar junto ali, ou que banque essa história. E então, aí eu faço o acompanhamento da gestação toda. Trabalho de parto, sentiu um A, eu tô lá. O que não acontece, geralmente, quando eu tô, né, quando é um trabalho de parto que tem um casal. Mas sentiu um A, eu tô lá. Fico lá. Se não for nada, volto para casa. Volto de novo quantas vezes for necessário. Então, assim, é uma disponibilidade que é o mínimo que a gente pode oferecer. Que qualquer pessoa deveria oferecer, né? Então, e aí acontece o parto, eu fico lá um tempo ainda. Vai ter a alta, eu vou para lá. Vou com ela até em casa, se possível. Né? Se não tiver realmente ninguém. Já aconteceu, de eu ir para casa. Se situou aí, tá tudo bem, tá vindo alguém, tá fazendo não sei o quê, vai viajar para onde vai morar e tal, já aconteceu também. Aí, né, aí vai que vai. Mas aí eu fico disponível, assim, um tempo muito maior, né, no pós-parto. E é uma entrega verdadeira, né? Não adianta nada você tratar o seu trabalho até aquele momento e depois. Exato. Né? É o conjunto. Né? E você falou em rede de apoio, eu queria deixar um recado aqui que a gente precisa do apoio, né? O nosso podcast é Baixo Orçamento e tem o programa de apoio no Apoia-se, no apoia.c/Papo de Pai Podcast. E lá tem vários tópicos, várias opções para você nos apoiar. Com o valor de um cafezinho, você consegue manter essa estrutura aqui que a gente tem, manter todo esse encorajamento para poder continuar falando sobre parentalidade, trazer convidados incríveis igual a Lu e mostrar para esses algoritmos da internet o quanto é importante estarmos presentes e falando sobre assuntos relevantes. Então, se você está no YouTube, assina o canal, ative o sininho, compartilha, dá aquele like. Se você está no Spotify, já deixa aquelas 5 estrelinhas pra gente, que é muito importante. E temos o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma loja de doces e geleias artesanais. A propósito, a Amor em Pote é minha esposa que comanda, faz doces e geleias. E eu tenho aqui um presentinho, uma lembrancinha pra você. Para que eu ia passar no mercado comprar. Gente, é uma geleinha maravilhoso, obrigada. Deixa eu ver, peraí. Natural e artesanal, essa aí é de Damasco. Meu filho ama Damasco, mas acho que não vai chegar a tempo. Maravilhoso, gente, obrigada, eu amo. É uma pequena lembrança, espero que goste. Já gostei, não precisa nem falar, amei. Maravilhoso. Que massa. E para quem quiser conhecer o Amor em Pote no Instagram, Amor em Pote, com 2 E's no final. Então, vai lá, tem muitas fotos e vídeos que vão dar água na boca. Ai, que delícia. E a questão Queria saber um pouquinho mais do Desmome, né? Que surgiu de uma rede de apoio e afeto, né? Entre mães, puérperas, gestantes, e que depois virou um podcast, teve... retiros, que eu achei incrível. Mas fala um pouquinho como foi essa vivência. O Desmome, ele tá fechado por tempo ilimitado ou limitado, não sabemos, né? A vida não... o que a vida nos reserva. Mas o Desmome,
ele surgiu desse lugar da minha maternidade, de precisar falar sobre maternidade real, de precisar desabafar, de precisar ouvir outras mulheres, de precisar trocar essas experiências e de fazer a nossa própria rede de apoio, sabe? Ele surgiu na minha cabeça assim que eu me separei. Porque eu me separei exatamente, bem ali pertinho, aliás, com o desmame do meu segundo filho, né? Então, eu desmamei ele e separei. E foi um processo muito exatamente isso, sabe? Nossa, agora eu preciso me reconectar comigo mesma, né? Tanto a separação como o desmame, que foi gradual, foi bem ok, foi bem tranquilo. E que eu precisava me conectar comigo mesma, apesar da maternidade. Então, quem eu era antes de ser mãe? Eu não lembrava. Era desesperador isso pra mim. E aí, às vezes, eu ia na casa da minha mãe, eu pegava álbuns da minha adolescência, e aí eu olhava e falava assim, gente, eu gostava disso. Olha que coisa legal, eu gostava de ir pra balada. Eu gostava de ir pra Porto Seguro dançar axé, eu gostava, sabe, de ir pro karaokê, eu gostava de cantar, eu gostava de dançar. Olha, tanta coisa que eu gostava e eu não faço mais. É por isso que eu tô amarga desse jeito. E aí, eu comecei aos poucos a me reconectar, né? Quando eu me separei, eu vim para São Paulo, eu tava morando em Santos. Eu vim para São Paulo, para perto dos meus pais. Então, eu já tinha essa rede de apoio, né? Junto para as crianças, para mim. E aí eu comecei a sair sozinha. Comecei a fazer as coisas sozinha, e ir pra balada, ir pra teatro, ir pra cinema. E aí eu comecei a tomar gosto pelas coisas. E aí, aos poucos eu comecei a me reconectar com os meus amigos de antes, mas fazer novos amigos e novas amigas. E nessa época aconteceu meio que um efeito dominó, que várias pessoas, várias mulheres amigas minhas, e não tão amigas, mas próximas, se separaram. Então, a gente estava meio que tudo na mesma, sabe? E essa reconexão, né, da gente encontrar os lugares, ela foi muito intensa. Então, ali, um pouquinho antes da pandemia, acredito eu, ou foi no meio da pandemia, não me lembro agora, eu conversei com a Ana, que foi minha parceira no podcast, e aí eu falei pra ela, cara, a gente precisa fazer um trabalho juntas, né, sobre... A gente tinha mais ou menos a mesma proposta, né, de algumas coisas que a gente falava. E aí a gente fez o Desmame, porque eu já tinha esse nome na minha cabeça, né? Que é incrível, por sinal. Assim, se eu fosse patentear todas as marcas que eu faço dormindo, acordando e no chuveiro, eu tenho, assim, juro pra você, umas 300 marcas escritas de várias coisas que eu não sei o que eu vou fazer com elas. E o Desmame era uma delas. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa com esse nome. E aí foi quando a gente falou, vamos fazer um grupo de apoio às mulheres que saíram do puerpério, porque a gente não tem esse lugar. A gente tem grupo de apoio de amamentação, a gente tem grupo de apoio de maternidade, de gestação, e a gente não tem nesse lugar, porque é um limbo, né? E às vezes a mulher acaba ficando naquele lugar de, não sei mais o que eu quero, não sei o quê, e fica super infeliz, né, e perdida nessa reconexão que deveria ser motivo de comemoração, né? Poxa, acabou o puerpério, né? E que para cada uma vai ter um tempo, né? Vai ter uma que vai ficar 6 meses, vai ter outra que vai ficar 2 anos, que nem eu. Uma vai despirocar e separar, que nem eu, outra vai fazer... Sabe? Cada uma vai ter o seu lugar. Mas é importante a gente olhar para isso e comemorar um ciclo, né? E aí a gente fez esse grupo de apoio e flopou. Garanto que a presença do homem da relação, não anda com essas mulheres porque não vai dar certo. Essas solteironas aí que estão divorciando. Inclusive, a gente tem um episódio lá no podcast falando sobre isso. Mas é assim, porque a gente falava assim, a proposta desse grupo é não falar de filhos. Não falem de filhos. Não dava, elas não se aguentavam, sabe? E aí começou a perder o assunto. Eu falei, gente, mas a gente tem tanto assunto. E elas não falam. Eu falei, quer saber? Vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast. Aí comecei a estudar também e tal. Eu já tinha
uma experiência, né, com o podcast Nave Mãe. Então, fui estudar, eu já sabia um pouco de edição, já sabia gravar, já sabia... Enfim, já tinha feito várias coisas, né? Era publicitária, então eu gravava as coisinhas lá na faculdade e também nos estágios que eu fiz, né? Aí eu falei, bom, então tá, vamos começar com a cara e coragem. E foi incrível, porque a gente fez uma linha do tempo na primeira temporada, onde a gente falou esse processo, né? Gestação, parto, desmame, separação, e onde a gente está agora, quem a gente é. E aí a gente foi abrindo as possibilidades e foi fazendo com convidados. Então, a gente sabia que era um lugar de refúgio, porque às vezes a mulher ela não sabia nomear. Ela não sabia nomear onde que ela estava e para onde ela queria estar. E aí, às vezes, a gente trazia, não a resposta, mas perguntas com qualidade, né? Ou trazer a reflexão, né? Trazer uma reflexão. Olha só, a gente faz isso. E eu não faço isso porque eu sou, nossa, maravilhosa. Não, é só porque é pra gente fazer isso, né? Pra você encontrar esse lugar. Ninguém é só uma coisa. Então, por que a gente acha justo a gente se resumir só a mãe, né? E aí o meu desejo megalomaníaco, que eu tinha falado antes da gente começar, era fazer tipo uma farofa da GK só pra mães. Mas eu queria tipo um resort pra gente ficar, assim, uma semana, todas as mulheres, todas as mães sem filhos. Se tivesse que levar filho, alguma coisa assim, tinha um outro resortinho. Só com um monte de babá, com um monte de gente, os pais de preferência, né, cuidando. Mas a gente nem aí, só pra gente, né? E aí, só balada e festa e spa o dia inteiro, assim. E eu falei, bom, vamos chegar pra realidade? Passando um ano, né, do nosso podcast, a gente resolveu fazer um retiro lá em Ubatuba. E foi um retiro de 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Foi incrível, porque a gente teve programação, a gente teve aula de surf, que foi uma das coisas mais geniais que eu fiz na minha vida, mais libertadoras. Lidar com o mar, e não só pra mim, tá? Porque a gente tava lá em 10, 11, não lembro. Mas a grande maioria ali nunca tinha tido contato com o mar ou tinha medo do mar, né? E ninguém foi forçada a nada. Então a gente ia lá, fazia experiência de como era a prancha e tal, não sei o quê. Não precisava nem botar o pé no mar. Todas entraram e subiram na prancha. Que massa. E aprender com essas... Porque quem ensinou a gente, né? As nossas professoras ali eram 2 mães também. E ver a potência delas no mar e elas ensinando pra gente, olha, quando a onda vem aqui é porque isso vai acontecer com a maré e não sei o quê. Olha como que o mar é impermanente. E, assim, é só lição de vida, né? Aí a gente teve balada, a gente teve um jantar coletivo, a gente teve gravação do podcast lá, teve descanso, a gente teve trilha. E só que a gente se preocupou muito em não ocupar o tempo com roda de conversa, com não sei o quê. Ter tempos de faz o que você quiser, sabe? Tenta só não ficar no celular, mas faz o que quiser. Você tá em Ubatuba, assim, era pra ficar em casa, né? Era um retiro, então, dentro da casa. Mas tem piscina, tem olhar o céu, tem coisas que você consegue contemplar só sem filhos. Só com você mesma. Não é nem só sem filhos, é só você com você. E ali a gente deu essa oportunidade. Então foi um sonho realizado. Pelo desmame não vai mais acontecer, mas com certeza vai acontecer outros formatos, porque já estou aqui confabulando. E já serve a experiência, né? Pra aumentar a expertise e ver, ó, isso aqui deu certo, vamos aumentar esse leque, né? Exatamente, exatamente. E não só retiro, né? Retiro para quem é de retiro, balada para quem é de balada, karaokê para quem é de karaokê, viagem, mato, praia, assim, tem uma infinidade de coisas, né, pra gente poder apresentar. E o mais importante, né, a gente colocar mulheres mães pra gente pagar o serviço delas. Ó, a gente não sabe fazer isso, faça isso, né? Que nem aula de surf. A gente tinha uma chefe de cozinha que cozinhou pra gente
Os 4 dias, a Bia Andrade, maravilhosa. Indico pra todo mundo. Aliás, ela é... depois eu vou dar ela. Vou falar pra ela, vou indicar ela. Tá. Então, o que a gente não conseguia fazer, a gente chamava, a gente contratava, né? E aí a gente faz a roda girar, né? Ainda que em pequenos passos de formiga, mas a ideia é essa, né? A ideia é plantar quando eu percebi que eu era uma mãe muito mais legal, quando eu podia ser eu mesma, ter espaço para ser eu mesma, né? Eu falei, nossa, gente, realmente é um espaço sagrado. Eu tenho espaços sagrados, por exemplo, carnaval. É que agora pandemia, né? Não tem mais, mas o carnaval sempre foi, desde que eu me separei, um espaço sagrado. Então, eu pegava o carnaval e ou estão com o pai ou estão com a minha mãe. 4 dias. 5, né? Porque aí conta o dia da ressaca. Por que não? Quem sabe 7, né? Então, esses dias são sagrados. Eu não fico com os meus filhos nesses dias. Me senti culpada o primeiro ano que eu fiz isso, que eu falei, vai que eles gostam, né? De carnaval eu estou privando. Eles não gostam, se eles gostarem, eles podem ir com o pai, ou comigo no pré-carnaval, ou no pós-carnaval. Mas eu estabeleci que é um momento meu, né? Com as minhas amigas, com os meus amigos, no lugar que eu quiser estar. Então, o que a gente sempre fala, né? Falava lá no Desmome era, encontre o seu lugar para além da maternidade, né? E não estou falando de trabalho também, porque a gente se valida muito, né? A mulher, ela se valida muito. Não estou com os meus filhos porque estou trabalhando. Então, eu também aprendi muito por exemplo, se eu preciso dos meus pais para descansar. Sei lá, para sair fazer um date. Faz tempo que eu não faço essas coisas, mas fazer um date, ir pra balada, ir tomar um café, dormir uma tarde. Eu não minto mais, porque eu já menti muito. De falar, estou indo trabalhar e eu precisava só de uma tarde de descanso. Isso é triste, né? Então, a gente precisa validar e as pessoas, a rede de apoio precisa entender que a gente não precisa deles só para trabalhar, só para trazer dinheiro para casa, sabe? A gente precisa pro nosso lazer também, porque... Sim, importantíssimo, né? Sanidade, né? No episódio anterior, a gente conversou com um pai, ele se intitula pai solo, e é incrível o modo de paternar dele. Mas o pai solo, isso trazendo para a vivência e para a realidade, quando a gente escuta uma mãe falar que é mãe solo. Geralmente a mãe solo é porque não tem a participação zero do pai, né? Ou aquele pai não está presente, ou aquele pai não existe. Conversando com ele, ele é um pai solo, porém é um pai separado, em que também a mãe é mãe solo. Mas isso não quer dizer que ele não é participativo na vida da filha quando a filha está com a mãe, e nem que a ex-mulher é participativa na vida da filha quando ela está com o pai. E eu achei muito bacana o modo que ele falou. É pai solo porque quando está comigo, é 100% comigo, né? E quando está com a mãe, é 100% com a mãe. Isso não quer dizer que eu não esteja presente. Isso não quer dizer que quando ela está aqui, a mãe não está presente. E para você, essa maternidade solo, vai nesse contexto mesmo onde o pai realmente é zero, ou quando está 100% com você é mãe solo, e quando está com ele é o pai solo? Ou não, existe um meio a meio, meio torto nesse caminho? Olha, eu parto do princípio que a maternidade solo, essa nomenclatura, né, ela veio para substituir o mãe solteira, né? Mas a maternidade solo não necessariamente quer dizer que essa mulher é solteira, porque senão a gente só troca uma palavra pela outra, sim. Né? A maternidade solo, ela vem justamente para falar e para contestar o lugar de divisão das tarefas, sabe? Então, eu fui validada, me validei também depois que me separei, mas eu sempre fui mãe solo. E conheço várias que sempre foram. Por exemplo, a minha mãe não foi. Meu pai sempre foi muito presente. E ele foi uma referência até para eu dizer, não quero mais isso para mim, porque eu conheço o que é uma paternidade, sabe? Ele era o tipo de cara que sempre esteve, e até hoje, né? A gente é muito ligado.
E ele ainda é casado com a minha mãe e tudo mais. E os dois, eles se dividem muito, sabe? E se dividiram muito na maternidade e na paternidade, né? Então, era um time mesmo. Eu via que era um time. E eu acho que a gente pode nomear maternidade solo a partir do momento que não tem essa divisão, sabe? Não é que, eu sou... eu não conheço o pai, ou... ele não paga pensão, ou não pega meu filho. Não é isso, porque, por exemplo, o pai dos meus filhos, ele pega todo final de semana, né? Já faz um tempo já. Ele pega todo final de semana. Nas férias, ele pega a cada 15 dias, fica 15 dias comigo e 15 dias com eles, ou uma semana, né? Dependendo do tempo das férias. Na pandemia, a gente dividiu também uma semana cada um, ou 15 dias cada um. Mas isso nem de longe é a divisão total, né, de tudo, né? Óbvio que se a gente for colocar no papel, todas as mães são mães solo. Né? Se a gente colocar realmente, botar numa régua e mensurar ali, não tem como a gente fazer isso, né? Não tem como a gente medir o que cada um vai fazer, porque a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, que sempre vai colocar a culpa e a pressão em cima das mães, a começar pela carga horária de trabalho, ou pelo salário, ou pelas oportunidades que a gente perde, né? Isso eu vivi realmente na minha pele, assim. Depois que eu virei mãe, todas as oportunidades artísticas que eu tinha sumiram. Eu tive que fazer por mim mesma, sabe? O que eu tinha que fazer, eu fiz independente. Muito pouquíssimas coisas eu fui chamada, pontuais. Se eu fui estudar independente, fazer as minhas coisas, os meus rolês. Ao passo que o pai das crianças, que também é ator, ele foi chamando, sabe? Ele foi cresceu chamando. Na carreira. Cresceu. Então, e isso a gente vê muito, né? Até com essas pessoas mais famosas e tudo mais. O cara comete uma atrocidade e sobe de cargo, né? Ou ganha mais seguidores no Instagram, no mínimo, Nossa, né? isso é horrível, né? Isso é uma loucura. Então, pra mim, a maternidade solo é isso, assim, a não divisão. A partir do momento que eu me sinto sobrecarregada, sabendo que essa sobrecarga está só em mim e não dividida, eu sou mãe solo, né? E talvez um dia, quem sabe, eu não me considere mais assim. Ou quem sabe um dia as mulheres já não precisem mais se considerar assim. Eu não sei, tenho minhas dúvidas. Eu acredito que vai demorar, infelizmente, um bom tempo. Eu acho que algumas gerações, né? Mas é isso pra mim. Eu acho que é muito difícil, né? Porque, assim, quando as crianças estão comigo, não é que elas estão só comigo e ele não liga e não faz nada. Mas a carga tá inteira comigo, porque eles ficam de dia de semana comigo. Então eu sou a chata do rolê. Eu sou a chata que fala pra fazer lição, pra comer comida, pra tomar banho, pra limpar a mesa. Eu sou a chata, né? Eu sou a pessoa que educa ali, que faz... Aí ele pega o final de semana, que é uma delícia, que a gente não legal, trabalha. Né? Pra passear, dar os presentes. Exatamente. Então, assim, a carga inteira é muito pesado pra mim, sabe? É chato. Chega a ser chato, às vezes, ser mãe. Porque eu faço só a parte que eles reclamam, né? Então, vira e mexe, eu pego um final de semana pra mim e tal, não sei o quê. E aí é muito complicado, porque a gente vai se atolando, né? Sábado, domingo, pra mim, é dia que eu vou atender, né? Vou fazer minhas coisas aqui. Estou aqui, né? Consigo estar aqui. E consigo estar nos outros lugares, porque nos outros dias não, eu tô com eles, né? Então, eu não consigo, a não ser que eu acione minha rede de apoio. Minha vizinha, minha amiga, minha mãe, meu pai, minha irmã, né? Aí eu consigo fazer alguma coisa. E pra ele não tem isso, né? Ele tem 2 dias ali. Ainda que se fosse dividido os dias, né? A maioria das vezes é aquilo, né? O cara liga e fala assim, qual que é o remédio que toma, não sei o quê. Gente, mas como assim, né? Isso pra mim já configura uma carga mental. Porque parece pouco. Mas não é só isso, né? É tudo que vem por trás. Como é que esse cara não sabe e acha que eu preciso responder as perguntas dele que cabem a ele descobrir e saber, né? As responsabilidades. E é o que eu vejo muito, assim, das mulheres. Então, a maternidade solo eu não vejo por
casas diferentes, separação e tudo mais, sabe? E tudo isso, né? Mesmo sendo a chata do rolê, sendo a implicante ou outros adjetivos que não muitas pessoas vão olhar assim, mas como você está falando isso? Não quer dizer que você não ame seus filhos, quer dizer que você não ame a maternidade e tá tudo bem. Naquele momento ser não digo o inverso, mas que fique próximo ao inverso, que não é aquilo que todo mundo espera, né? Aquele amor incondicional 100% que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E tá tudo bem, não está tudo bem, né? Exatamente. Eu acho que amor incondicional quem tem são eles pela gente, assim, pelo menos até um tempo da vida, né? Não sei, quer dizer, não sei porque sou filha, mas eu acho que esse momento que eles estão ainda é muito... eu vejo o incondicional neles, né? Mas eu acho, falando assim, né, dessa parte chata, também eu fico pensando aqui, às vezes, né, olhando eles dormirem, e é aquele momento mágico, né? Vamos combinar que, assim, a gente precisa curar alguma tristeza do coração ver os nossos filhos dormindo, né? É incrível. E aí eu olho pra eles e falo assim, cara, a longo prazo, eu não vou lembrar. Vou estar com os cabelos brancos a mais, vou estar, né, mais cansada e tal, mas talvez eu não lembre de todo esse perrengue. Não vai lembrar mesmo. Porque não vai ser assim, né? Mas eu vou lembrar o tanto que a gente conviveu e que isso ninguém tira, né? Então, a longo prazo, eu acho uma grande pena todos os pais que são ausentes mesmo, sabe? Eles não vão experimentar o que a gente experimenta todas as noites, sabe? E não é romantizando, gente, é um negócio surreal, né? Você olha aquela criança dormindo, você fala, gente, fui eu que fiz. Quantos anos tem o de vocês? O mais velho vai fazer 7. Aí tem os gêmeos de 5 e a Helena vai fazer 4. Gente do céu, coisa linda. É isso, né? A gente olha e fala, sei lá, minha filha mais velha tem 10, vai fazer 11. Eu não sei, assim, até hoje eu gosto de cheirar ela, gosto de cheirar o Pietro. Eu gosto de olhar e ficar admirando. Falar, gente, foi eu que fiz. Você tem noção que eu tava ali lavando o cabelo, de repente tava fazendo um nariz e saiu essa pessoa, esse serzão, gente boa, sabe? É muito mágico, né? Então eu acho que isso, cara, isso não tem preço. É lindo. Bom, a gente já está iniciando o final do nosso episódio e eu sempre falo, acaba sendo redundante o quão incrível é conversar com pessoas assim como você, né? Com uma visão de mundo muito mais ampla, com um sorriso que carismático, né? Com uma vivência de vida é redundante também, mas uma vivência incrível, né? Não só da sua maternidade, mas o quanto você impacta positivamente a vida das pessoas, né? Então eu gostaria de saber de você indicações, né? Um conteúdo, livro, série, um perfil, um site, enfim, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Tá, eu vou compartilhar 2 coisas. Acho que 3, talvez, pode ser? Pode, claro. Eu falei, né, antes da Bia, que é chefe de cozinha, ela fez o nosso retiro e ela é uma personal chef, mãe solo também. Ela é lá de Campinas e é isso, assim, você marca com ela e ela vai fazer na sua casa e deixa marmitas para vários dias, várias semanas pronta. E, gente, a comida dela é muito maravilhosa. Assim, ela tem um cardápio incrível. E o mais importante é que ela trabalha também com cardápios de restrição alimentar. Todo tipo de restrição alimentar. Então, falando isso porque eu tô com muita saudade dela. Tô com saudade da comida dela. Eu acho que uma outra coisa que eu quero... Já parece velha, mas muita gente ainda não assistiu. Que é uma série que tá na Netflix. Que chama Made. É uma série de uma moça que trabalha, né, com limpeza e tudo mais. E é mãe solo. E tem todo um limbo, assim. Eu acho que, assim, essa série, ela retrata muito quando alguém... Ela é muito ilustrativa, né? Ela desenha direitinho algumas percepções que só uma mãe solo tem. E aí, quando alguém não entende o que eu tô falando, quando eu falo...
Ai, eu tô cansada, porque não sei o quê. Ah, mas não é porque você é mãe solo, eu também tô. Não sou mãe solo, mas eu também tô. Eu falo, não é igual. Não é igual. Eu já estive no seu lugar, eu sei. Por mais que eu me sentisse mãe solo, tinha uma pessoa ali pra segurar o rojão, de alguma forma, sabe? Que fosse poucos rojões, mas se você tem uma outra pessoa dentro de casa, é outro rolê, né? Então, essa série, pra mim, é incrível. Ela é muito desenhadinha pra quem quer entender quais são as agonias que a gente passa, assim. Mas ela também ilustra muito da maternidade, né? Da violência doméstica. Então, eu acho que isso, pra mim, é fundamental. E... Ah, sim, o outro que eu ia falar. Tem um livro que eu tô lendo que eu tinha parado de ler, porque por motivos de que eu não estava conseguindo me concentrar para ler um livro, eu estava muito triste, que é o 1984, um livro antiquíssimo que fala, né? Que é uma história que deu origem que não tem nada a ver com maternidade, tá? Mas que deu origem ao Big Brother Brasil, que é o Grande Irmão, né? Que é um experimento que eles fizeram, tal. E aí, por que eu lembrei? Porque eu voltei a ler ele hoje, e eu lembro, é uma coisa que eu fazia muito com meu pai, assistir Big Brother Brasil. A gente assistiu o 1, 2, o 3, o 4 e o 5, eu acho, juntos, assim. E era um negócio que a gente fazia muito à noite, assim, porque ele começou a assistir justamente por causa desse livro. E aí, esses dias, ele foi em casa e falou, nossa, você tem o 1984, eu li e tal, não sei o que, foi por isso que eu assisti o Big Brother. Eu falei, eu sei. Eu lembro disso, a gente assistia junto, a gente gravava em fita VHS, né? Olha só. Aí não tinha pay-per-view já entregou ainda. a idade. Pois é, 35 anos, quase 36. Aí a gente gravava e tal, e era um momento que a gente fazia uma coisa juntos, assim. E aí eu voltei a ler, primeiro porque eu sou apaixonada por essa história do Big Brother, né, da origem dele, mas não me julguem. Nem eu me julgo, gente, não me julguem. Mas eu adoro essa história. E segundo, porque é uma memória afetiva, né? De algo que eu fazia. E eu já era adolescente. Então é tão difícil a gente fazer alguma coisa com os pais, né? Quando a gente é adolescente e tal. E aí a gente assistia juntos. E ler esse livro me remete ao porquê, né? Que a gente fazia isso juntos. Nossa, muito bacana. E só 2 pontos. A questão da série, a Verônica Oliveira fez uma análise muito bem cheia de elementos, trazendo para a realidade, mostrando uns recortes ali precisos, que também já fica a indicação. Vou procurar depois o post, colocar na lista aqui da nossa descrição para ler essa observação que ela fez. E se você pudesse indicar um pai ou uma mãe, né, para conversar aqui com a gente, quem você poderia indicar? Eu quero indicar uma pessoa que eu tava olhando no Instagram dela hoje, mas eu já conheço ela, obviamente. Que essa ponte será muito importante também. Ela é muito maravilhosa, que é a Mari Muradas. Ela eu abri aqui para poder falar tudo que ela é, porque ela é muito boa. Ela é doula de parto, ela é instrutora de gentle birth, que é aquela... são técnicas, né, de parto gentil, né, traduzindo, mas que tem um pouco de hipnose e tudo mais. Ela é educadora Feldenkrais, que também é uma outra técnica incrível de consciência, né, através do parto, da gestação. E ela também trabalha com mindfulness e movimento. E ela é idealizadora do doula, co-idealizadora, né? Ela e a Mayra Aiello, elas são fundadoras do Doulas de Adoção. E é um trabalho incrível, a gente já levou elas no podcast, no Desmome. É um trabalho incrível que elas fazem, elas são doulas de adoção. Então é um processo de gestação e de parto, só que de uma maneira diferente, né, que a gente conhece. Ela é uma pessoa incrível, assim. Pode deixar que farei a ponte. Maravilha. Vale a pena. E o tema doula de adoção, eu conheci ainda não conheci pessoalmente, né? O Beto, do Papai Peando.
Ele é casado com... Nossa, fugiu o nome do marido dele. Nossa, mil perdões, Beto. Mas eles têm uma filha adotiva, a TT. E ele trabalha como doula de adoção, né? Ele traz a experiência dele em relação a todo o processo da adoção da filha deles, e ele transforma isso ajudando outros casais. Olha que legal. E é bacana, você falou disso, me remeteu ao Beto. Ai, que legal. É um trabalho lindo, gente, lindo. E procurem lá também, tem o @doulas de adoção, que elas mostram o trabalho. Elas abriram, eu não sei se já teve o curso, mas elas abriram o curso por agora, assim, que eu lembro. Não consegui fazer, mas eu pretendo fazer. E nem só para trabalhar, assim, com isso. Talvez eu nem trabalhe com isso, mas eu fiquei muito emocionada, assim, sabe? Por existir esse olhar que eu nunca tinha me atentado, sabe? São tantos lugares, né, pra gente olhar, tantos recortes. E ainda bem que existem elas, assim, que olham, sabe? É muito legal. E partindo do princípio que a própria adoção é um momento extremamente especial e são poucas pessoas que estão abertas a esse processo, e ter alguém que faça essa ponte, ou pelo menos auxilie, já é grandioso também, né? É demais, demais. E para finalizar, gravando aquela cápsula do tempo para os seus filhos, que em algum momento eles vão ouvir, procurar assistir o que a mãe deles estava falando deles na internet. Meu Deus do céu, eles já fazem isso. Oh! Eles já fazem isso. E eles já ouvem, às vezes, uma coisa ou outra, assim. Mas eu digo para eles que eu nunca tive nada a esconder deles sobre o que eu falo, né? Sobre as minhas frustrações, sobre as minhas dificuldades, o que eu espero estar continuando, né, a falar para vocês é que a gente está aprendendo juntos, né? Vocês a serem filhos, eu a ser mãe, e nesse movimento de vida a gente erra. Eu devo ter errado muito mais do que eu gostaria, mas eu tenho certeza que eu acertei muita coisa porque eu sou uma mãe gente boa. Só sou cansada, né? Porque é isso, né? A gente tá aqui na correria do dia a dia. Espero que aí onde eu esteja, eu já esteja rica pra gente poder, né, pra poder trabalhar menos. Não quero ficar trabalhando demais pra ser uma pessoa bilionária, só o suficiente pra gente poder viver a vida juntos. Espero que isso tenha acontecido aí. Eu amo demais ser mãe de vocês. Eu não sei... Não dá pra... A gente não tem um se... Ai, meu Deus, vamos chorar. Não tem um se, né? Um e se eu não fosse mãe, eu não sei o que eu seria, não tenho ideia, mas eu amo muito a ideia da pessoa que eu me tornei só porque vocês apareceram. Isso não... A pessoa que eu sou hoje, ela não aconteceria de nenhuma forma se não tivesse sido vocês juntos, sabe? Então... Obrigada por tudo que vocês me proporcionaram, o tanto que eu aprendi com vocês. Espero ter ensinado o mínimo para vocês poderem aprenderem por si só. Amo muito vocês, Sara e Pietro. Que lindo. Meu Deus, me segurei, hein? Olha a atriz que trabalha em mim, que mora em mim, ela trabalhou duro agora. Que máximo. Eu acho incrível tudo isso, né? Esse momento da cápsula do tempo e o principal não é sobre eles, né? É por eles. Né? Então toda essa questão da fala, essa questão de estar mostrando para o mundo uma realidade, não é por conta dos filhos. É a estrutura, sim, mas é a vivência, né? É sobre você e o mundo. Né? É incrível, né? Como eles conseguem proporcionar um nível de crescimento, né? Pra gente, porque não tem como, né, a gente falar... eles são seres individuais, né? Não tem como a gente querer tanta coisa pra eles assim. A gente quer que eles sejam felizes, né? Isso a gente quer. E que dói muito o coração quando a gente vê eles tristes, né? Nossa, eu nunca vi doer tanto coração na minha vida, né? E só abrindo parênteses bem rápido, a gente dá total condições dos nossos filhos serem quem eles quiserem, fazer o que eles quiserem. Aí teve um tempo atrás, a gente estava assistindo televisão, aí zapeando ali entre os canais, apareceu um documentário mostrando
uma pessoa acorrentada no petroleiro. Petroleiro não, numa bacia de petróleo no Alasca. É assim, poxa, que legal esse ativismo, né? E se o nosso filho fala assim, estou indo protestar contra as petroleiras, vou protestar contra Ai, gente, eu nem aguento isso, a matança não. das baleias. Não. E aí? Não. Né? Você tem que continuar sendo congruente do que você acredita que você diz, né? Mas se chegar esse momento, não, filho, você tá louco? Ai, eu fico com medo dessas coisas. Eu fico com medo de sair tão do prumo assim a ponto de ferir os meus valores, sabe? Dá total liberdade e condições para eles fazerem realmente mudar, impactar o mundo. E quando eles chegam com essa notícia que realmente vai impactar. E aí? Tem coisas, vocês têm duas alternativas. Ou vocês desistem, ou vocês desistem. Não tem outra alternativa. Olha, eu tô sendo democrática ainda com vocês. Ainda dei opção. Não tô impondo a minha opção aqui. Vocês decidem o que vocês querem fazer. Ah, não, eu acho que... Não quero pensar nisso não, gente. Ai, deixa pra quando chegar o momento certo, né? Aí a gente chora. Não vai chegar. Não vai chegar. Agora, para finalizar, deixe seus arrobas, como a galera te encontra nesse mundinho virtual. Bom, meu arroba no Instagram é @luribeiro.eu. Eu tenho um canal no YouTube também, que é o canal de parto. Ele existe, desde 2014, 15, sei lá. De vez em quando eu coloco uns vídeos lá, ainda não sentei pra monetizar ele, tadinho, né? Então ele tá lá abandonadinho, mas tem coisas muito legais, assim, desde dessa época, né? São 7 anos já. E eu adoro, às vezes, olhar ele. Então, olhem lá os vídeos antigos. Eu não tenho problema, não tenho vergonha de quem eu era. Eu só tinha os cabelos cabelos brancos a menos, mas eu falava basicamente as mesmas coisas. E eu acho que é isso. E... Gente, eu tô esquecendo de algum. Peraí, vamos ver. São tantas redes. Menino. Vamos lá. Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, porque lá no ribeiro.eu vocês encontram tudo que eu faço lá. O legal é que o próprio Instagram tem essa possibilidade, né? De você colocar todos os caminhos num link só. Então, tá tudo lá. Vocês vão encontrar, assim, toda a minha diversidade de trabalhos lá também, porque é muita coisa. Beleza, e com isso a gente termina esse episódio, que foi incrível. Lu, gratidão. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito vir aqui conversar com a gente. Espero que chegou no que você esperava, que pra mim foi incrível, gostei bastante. E em algum momento a gente marca uma parte 2, com certeza, para aprofundar muito mais esses assuntos da doulagem, de um parto gentil, da criação com apego, enfim, de tudo isso e mais um pouco. Ai, com certeza. Olha, adorei o convite desde o começo. Preciso falar pra Verônica que eu vim aqui. Boa. Vou falar pra ela. E gostei demais. Pra mim é muito importante, muito engrandecedor conversar com o pai, né? Com pais, porque as pessoas acham que só porque a gente fala de feminismo ou de parto e de protagonismo da mulher é que a gente odeia. A gente não odeia todos os homens, nem todo homem. Mas eu sou uma pessoa que tem muito... Eu acredito muito no ser humano ainda, sabe? Às vezes não, mas na grande maioria das vezes eu me obrigo. Eu acho que essa é a minha pulsão de vida também. Porque o que eu vou fazer, né, se eu não acreditar nas pessoas? Então eu acredito muito que a gente tem crescido juntos, sabe? Então para mim é uma honra você ter me chamado aqui e ter essa conversa, com certeza. Pode me chamar aí que a gente já faz uma parte 2, 3, 4, 5. Vou te chamar nos meus novos projetos também. Opa, tô dentro. Então é isso. Gente, um beijão no coração. Tamo junto. Então não deixe de compartilhar esse episódio. Se você não conheceu o que era uma doula, tá aqui o seu cartão postal inicial para você aprofundar no tema. E se você tá gestando, vai pensar em gestar e vai precisar de uma doula, entre em contato com a Lu também. Ela tá de portas abertas para poder acolher você, o casal, para esse momento tão importante e especial da vida de vocês. E é isso. Gente, tamo junto. Beijão, até mais. Deu o último soco aqui, não?